Amém? Nós vamos ficar de pé para ler Gálatas, capítulo 5, uma parte do capítulo 5, uma parte do capítulo 6. O tema de hoje é também tirado da Bíblia, quando diz: a fé opera pelo amor. A fé opera pelo amor. Isso está em Gálatas capítulo 5, uma parte, e uma parte em Gálatas capítulo 6, que é o estudo desta tarde. Que Jesus possa nos abençoar a todos nós. Amém? Então, Gálatas 5, nós vamos ler de 4 a 9 e depois 16 a 26, só do Gálatas 5, por enquanto. Então, versículo 4 do Gálatas 5. Separado estais de Cristo, vós os que vos justificais pela lei, vós que vos justificais pela lei, da graça tendes caído. Quer dizer, Paulo explica aqui que aquele que está arraigado na lei, ele está caído, porque teria que cumprir 100% da lei. Se cumprir 99 e falhar em um, ele está perdido, porque ele escolheu a lei. E tem muitas igrejas aí que está pela lei e faz tanta barbaridade. Uma delas é Testemunha de Jeová. Testemunha de Jeová, quem fizer alguma covardia com um deles, corra, porque ele mata. Ele mata e ainda diz assim, porque a Bíblia diz que não derrame o sangue inocente. Pode entrar. Nossa leitura está sendo realizada em Gálatas. Diz mesmo assim. E eu me perdoe desse testemunho. Eu dei um produto, pastor César, às vezes que eu falo desse produto, que eu dava a ele também, era a lei de magnésia de Philips, que quando ele estava vencido, mandava distribuir, que é ótimo para assaduras, para as axilas, para os pés da frieira. E então eu dei a um colega propagandista. E ao dar esse colega, ele disse: não é para beber não, para usar. Mas ele esqueceu e deu ao pai dele. Aí o pai dele, antes de usar, porque serve para azia também, para dor de estômago, para tudo. Quando o pai dele viu aquilo ali, enfureceu-se, que disse: se eu fosse conhecer esse irmão seu, eu ia matá-lo. Aí, eu não esqueço disso nunca, faz mais de 20 anos. O nome dele é Paulo César, desse colega meu. Gilvan, papai disse que se estivesse perto de você, ia dar um tiro em você. E do seu pai, eu sabia que ele era crente e o pai era crente. Seu pai dá um tiro por quê? Porque você deu um produto a ele que ele podia se intoxicar e morrer. Então ele tinha direito de lhe matar. Já pensou que religião, hein? Tinha direito de vir me matar. Mas Paulo César, eu não dei para ele beber, não. Eu dei para ele passar nos pés das axilas. Embora que aquele produto também, se for beber, não faz mal, porque ele não é absorvido. Ele, assim como ele trata nos pés, evitando os males dos pés, ele evita os males do estômago. Quem um dia quiser comprar, pode comprar, que é bom. O frasco dele é até azul. Depois ele ficou uma fera, meu pai. Disse que foi bom ele não conhecer você, porque ele já vinha pronto para dar um tiro em você. Porque você provocou uma doença nele, dando um remédio vencido. Paulo César, teu pai é assim, é. E vocês são crentes? Como é que ele queria me matar por isso? E eu dou até a médica. Isso é baseado, sabe o quê?
não permito que derrame o sangue inocente, não diz, né? Aí ele disse que eu já não era mais inocente diante de Deus. E eles matam mesmo, testemunho de Jeová, matam mesmo. Falhou, ele disse, não é mais inocente, vamos matá-lo. E meu irmão também teve um quadro seríssimo com um outro amigo que era da Testemunha de Jeová, e saiu foi para Batista. Eles não quiseram nem ver falar no nome desse homem, porque se visse eles matavam. Porque não são mais inocentes, são traidores. Veja que doutrina do diabo, e envolve o nome de Deus. No dia da ceia, eles preparam a ceia tudinho, mas ninguém toma, porque nós somos culpados, não somos dignos de tomar a Santa Ceia. Não foi assim que o Senhor ensinou? O Senhor ensinou que cada um de nós fizesse, né, como é que diz? Sim. E onde visse que pecou, pedisse perdão a Deus, ele disse, e assim tome da ceia. E antes de Paulo dizer isso, ele disse, porque o que eu aprendi do Senhor, assim eu vos ensinei. Aí não tem ninguém digno. Então, se não tem ninguém digno, ninguém vai participar da ceia. Veja só. Quando é agora, apareceu os super religiosos lá, que passaram para eles, vê se não se tornou pior, passaram para eles que aquela meia dúzia de homens da igreja eram pessoas dignas. Então, quando houvesse a ceia, só aquelas 4 ou 5 pessoas que eram tidas como dignas, que poderiam tomar, eles ainda não, porque não eram dignos. Você veja como o diabo engana as pessoas. E não foi assim que Deus nos ensinou. Então, veja só, meus preciosos irmãos. Quando diz assim, porque em Cristo nem a circuncisão nem a incircuncisão tem valor algum, no 6, mas sim a fé que opera pelo amor. Correis bem, quem vos impediu para que não obedeçais à verdade? Essa persuasão não vem daquele que vos chamou, ou seja, de Jesus Cristo. Quer dizer, a pessoa correr bem, fazer tudo, porque para que ele disse, para que não obedeçais à verdade, ou seja, a sua própria justiça. Mas o 8º diz, essa persuasão não vem daquele que vos chamou, um pouco de fermento leveda toda a massa. Isso vem fofoca, isso vem o modo de trajar, isso vem tudo. Quando vem aquele dizendo, ditando regra, o pastor César tem falado muitas coisas disso aí, na live dele. Que aparece um metido sabichão que vai lançar regras, não faça isso, não faça aquilo. Eu mesmo tenho esse cuidado de dizer que está em falha quando alguém diz uma coisa que a Bíblia não diz. Aí eu digo, no intuito de as pessoas corrigirem. E eu dou graças a Deus pelo meu pastor que corrigiu várias coisas. E eu não culpo ele. Todo mundo pregava daquele jeito. Todo mundo pregava que Jacó tinha enganado o sogro. Quando Jacó disse, teu pai me enganou e fez muitas coisas comigo, mas Deus tomou dele e deu para mim. Ou seja, aqueles cabritos malhados, tudo que aconteceu, né? Tudo aquilo ali que Jacó achava, que o sogro Jacó achava que era Jacó passando a perna dele, não era Jacó. Era o próprio Deus. E Deus, se ele quiser fazer o mal, ele não faz? Na verdade, e ele vai ligar, os humanos, os religiosos vão julgar que eu estou errado? Ele diz, eu faço mal, eu faço isso, tanto eu salvo como eu mato, tanto eu curo como, não é verdade? Ele disse, ele mostrando que ele não era hipócrita. Deus não é hipócrita, Deus é o soberano. Ele disse, e se eu fizer o mal, quem impedirá?
Noutra oportunidade ele disse, Deus fez o ímpio para o dia do mal. É aí onde ele fez Judas para o dia do mal, não fez Pedro para o dia do mal, logo Pedro nunca ia perder sua salvação. Não fez a nós aqui para o dia do mal, amém? Ele fez a nós para o dia do bem, para herdar o reino do Senhor. Aleluia, glórias a Deus. Então, essa persuasão, ou se persuasão é querer fazer as pessoas fazer essas coisas, ele diz claramente, não vem do Senhor. Então, um pouco de fermento leveda toda a massa. É alguém querer se colocar ou no lugar ou na frente do pastor. Não. Agora, o pastor é humano. Ele errou porque ele escutava os colegas dele. Eu digo porque eu sou testemunha perante Deus, que eu estava lá no curso de João Pessoa e vieram vários pastores e falaram numa palavra Jacó, foi a maior risadagem entre 4 ou 5 pastores. E disseram Jacó, a tua passagem nas caravanas, como vai Jacó? Jacó está continuando dando jacozada no sogro, ou seja, o que Deus estava fazendo em favor de Jacó, aqueles camaradas, porque ouviu falar de que Jacó era um homem, isso, aquilo, outro, errado, aí dizendo que Jacó estava fazendo jacozada. Se ele estava fazendo jacozada, ele estava pecando. Se ele estava pecando, quem era que estava pecando? Era Deus que deu orientação a ele. Então, quem vai cobrar essas coisas é Deus. Quem cobra essas coisas é Deus. Até o cara que profetiza e não cumpre, Deus cobra dele. Por isso que um Deus disse aqui que Isaías morreu, foi porque Deus quis, deixou. Não deu o cumprimento da donzela, apareceu para cumprir, aí então vamos matá-lo que ele é falso profeta. Deus deixou. Mas Deus sabe o que é que faz. Isaías não chegou no céu dizendo, Senhor, por que o Senhor fez isso com o bigode? Logo no céu, irmão de Roda, hein? Chegar no céu, hein? Diz, Senhor, por que o Senhor me matou, não deixou na terra? Quem é que vai dizer isso? Ninguém. Somente aqueles profetas sofriam muito. Então, gente, Deus é tremendo, o que Deus faz, está feito. E Deus não tem esse negócio de olhar, não, para ele pensar que eu sou bonzinho, eu não vou fazer o mal. Deus sabe o que é que faz. Eu estou já terminando aqui. Então, agora, se eu fui até agora 16 a 26, 16 diz assim, digo, porém, andai em espírito e não cumprirei as concupiscências da carne. 17, porque a carne cobiça contra o espírito e o espírito contra a carne, e estes se opõem um ao outro, para que não façais as coisas que quereis, mas se sois guiados pelo Espírito, não estáis debaixo da lei. Nós somos guiados pelo Espírito Santo. É o 18. Não temos nada a ver com a lei. Por que não temos nada a ver com a lei? Porque a lei só um pôde cumpri-la e foi Jesus Cristo. Como ele cumpriu, ele tinha autoridade sobre tudo. O 19. Porque as obras da carne são manifestas, as quais são adultério, fornicação, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizades, contendas, ciúmes, iras, pelejas, dissensões e heresias. O que é a persuasão? A pessoa levar alguém a fazer como eles querem. Ele está mandando, faça assim, que eu sou servo do Senhor, faça assim. Isso é persuasão. Agora chega dissuasão. Dissuasão quer dizer, não é assim como Deus está pedindo, não. Deus está pedindo, não quer isso não, rapaz. Não é assim não, é assim, assim, assado, fugindo das palavras de Deus. Então, essa aí também é dissensões, heresias, dissuasões, etc. Inveja, 21, invejas, homicídios, bebedices, glutonarias, coisas semelhantes a estas, acerca das quais de antemão vos declaro, como também já antes vos disse,
que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. 22. Mas o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Contra essas coisas não há lei. E os que são de Cristo, somos nós, graças a Deus, crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. 25. Diz assim, 25. Se vamos em espírito, andemos também em espírito. 26. Não sejais cobiçosos de vanglórias, irritando-nos uns aos outros, invejando-nos uns aos outros. Ou seja, o pastor Pissarra pregou isso aí também, com outras palavras, que pessoas que olham só aquele que está fazendo aquilo ou aquilo outro. Ou ele mesmo se intitula capaz de ensinar isso ou aquilo outro. Ninguém aqui sabe nada se não for pelo Espírito Santo. E ninguém pode falar de uma coisa se não for pela verdade de Cristo. Se for fora disso aí, não é do agrado do Senhor. Porque nós não somos nada. Por que fazer isso? Então, nós temos que ser obedientes. E eu digo, e se aparecer coisas aqui que não combinam com a Bíblia, eu também digo. Não vou crucificar ninguém, não. Eu digo porque eu estou ensinando. Eu estou dando um estudo, melhor dizendo. Não estou ensinando, não, que eu não sou professor daqui, não. Eu estou mostrando a Bíblia. Como esse negócio meu de Jacó, eu lutei muito, mas eu dou graças a Deus. Eu vejo as pregações mudarem, inclusive do nosso amado pastor. Quando ficavam bravos com a rebeldia de Jacó, ficavam bravos com o engano de Jacó, ficavam bravos com a traição de Jacó. E agora estão vendo que não houve essas coisas. Houve Deus indicando a Jacó: vá lá e suplante, vá lá e vença, vá lá e tome o lugar do seu irmão, certo? Porque antes que ambos nascessem, ele já tinha amado Jacó, e não é aborrecido não, como a Bíblia botou, não é só aborrecido não, tem Bíblia aborrecido, tem Bíblia bota odiado. Ele botou odiado a Jacó, a Esaú, e num dos poucos livros, já terminando o Antigo Testamento, ele fala sobre isso. Toda a descendência de Jacó, eu odeio. Toda a descendência, de Jacó não, desculpe. Toda a descendência de Esaú, eu odeio. Então, eu não ia pregar, falar sobre isso, pregador, o pastor e outros irmãos. Mas eu não iria falar sobre isso. Falei. E tive vitória, dou glórias a Deus. Que eu não fico triste quando uma pessoa está falando fora da Bíblia. E não só isso não. Bem, nós vamos orar porque tem a segunda parte, que é o 6, que é um pouco menor. Pode entrar, amados irmãos. E eu acabei de ler Gálatas 5, 4 ao 26. Agora eu vou ler Gálatas 6. Podeis entrar em nome do Senhor Jesus Cristo. E poder sentar vocês que estão em pé, porque a leitura não faz pecado nenhum. Ele já fez uma leitura aí até longa, mas vocês poderem sentar. Assim como se lesse a Bíblia aqui e não levantasse, não. Agora, quando se pede para levantar, está bem. Agora vamos o outro capítulo agora, que é o capítulo 6. Capítulo 6 de Gálatas, de 1 a 6, depois de 8 a 10, depois de 14 a 15. Então vamos, de 1 a 6. Irmãos, se algum homem chegar a ser surpreendido em alguma ofensa, vós que sois espirituais, encaminhai o tal com espírito de mansidão, olhando por ti, mas por ti mesmo, para que não sejais também tentado. Está
vendo? Não é julgando o irmão ou a irmã. É orando. Eu falei isso já. Levai as cargas uns dos outros, e assim cumprireis a lei de Cristo. Porque se alguém cuida ser alguma coisa, não sendo nada, engana-se a si mesmo. Olha aí, falei isso nesse instante, pessoas que acham que podem se intrometer, podem falar, porque acham que é um santo, é um crente. Não pode, não pode. Porque ele pode falar isso que eu estou falando aqui. É de acordo com a letra de Deus, a palavra de Deus. Porque se alguém cuida ser alguma coisa, não sendo nada, engana-se a si mesmo. Quem somos nós? Mas prove cada um a sua própria obra, e terá glória só em si mesmo e não no outro. Ou seja, não queira ter glória do outro, porque não é assim que Deus trabalha. Cada um tem a glória de si mesmo. Quando vê um outro em glória, o que é que devemos fazer? Glorificado seja o nome do Senhor. E louvar a Deus por ter escolhido o irmão Nivaldo e outros irmãos aqui, porque eu não vou mencionar muito para não perder tempo. O irmão Iveson, eu mesmo digo a Iveson, digo, Ricardo, eu noto que Iveson é uma pessoa guiada pelo Espírito Santo. Ele canta quase todos os hinos que ele canta na mesma voz do cantor. Já notaram isso? Na mesma. O que é isso? Isso é um dom do Espírito Santo. Então devemos glorificar a Deus por Iveson. Isso é um menino simples, humilde, não é isso? Nem tem muito estudo, tem? Não tem muito estudo, né? Eu louvo também o irmão Nivaldo. Eu sempre digo, ele canta também muito bonito, principalmente quando ele canta aqueles hinos de Feliciano Amaral. Então, a gente deve louvar a Deus pelas irmãs que cantam, pelas irmãs que cantam. Tem aquela irmã que limpa o banheiro de uma maneira que você pode até fazer jantar ou lanchar dentro do banheiro, porque está tranquilo, tão limpo que o banheiro está. Glorificado seja o nome do Senhor por tais irmãs que fazem isso. Amém? Porque está fazendo de acordo com a vontade de Deus. Amém. O 5 diz, porque cada um, vou ver se é para ser o 5 mesmo, porque cada um levará a sua própria carga, e o que é instruído na palavra, reparta de todos com os seus bens, com aquele que o instrui. O que é que vocês acham aqui? Tanta gente falando aí que é pecado, que é roubo, o dízimo, né? Você não vê isso aí na televisão? Dízimo é um roubo, dízimo é isso, aquilo, outro, não. Deus deixou tudo certo. Agora, tem uns que quer abocanhar tudo. Entendeu? Tem um aí que foi preso, que ele ganhava quase 300 mil, a esposa ganhava 79 mil, e 2 filhos que estavam até no exterior, o número de dólares que ele tinha lá, o pai mandava o dinheiro daqui para lá. E lá não já tem a igreja que ele estava, e lá não já tem os dízimos, mas o pai mandava. Então, isso não é dízimo, isso é coisa exacerbada. Mas, veja só, e o que é instruído na palavra, reparta de todos os seus bens com aquele que o instrui. Eu pergunto à igreja, e quero que a igreja toda responda, o nosso pastor instrui a gente ou não na palavra? Eu vou perguntar de novo. Eu quero que vocês reconheçam, se o nosso pastor instrui a gente na palavra ou não? Amém? Então, o dízimo é direito dele. Paulo não pegava o dízimo, em muitas igrejas, não é porque ele achava que não devia, não. É que Paulo era rico. Era um homem rico, negociava com pedras, tudo era um homem rico. Certo? E se não houvesse o dízimo, essa igreja ia estar desse jeito?
Onde é que o pastor ia tirar? O pastor ia trabalhar para ganhar um salário, para aquele salário ajeitar a igreja? Aí ia ter que pedir dos irmãos. Quando os irmãos dessem, era pior do que o dinheiro. Estava dando o dinheiro dele que ele sofria. Então, você nunca dê atenção quando vê pessoas. Eu vi um grande homem de Deus, que até eu ia assistir, se não assistir não para não encher minha cabeça, mas eu ia assistir, porque ele chegou a uma expressão que dízimo é pecado. Gente, como pode ser dízimo pecado, que quem instituiu o dízimo foi o próprio Deus? Deus colocou no coração de Abraão não aceitar o dízimo de Sodoma e Gomorra, daqueles reis, não, para depois não digas que enriqueceu Abraão. Mas quando Melquisedeque, quem era Melquisedeque, quem sabe dizer? O próprio Deus, Deus de paz. Quando Melquisedeque veio e Abraão foi servir, Abraão levou o dízimo e Melquisedeque abençoou Abraão. Amém? Abençoou Abraão. E desde então, o dízimo ficou certo entre nós. E mais uma coisa, ele nos deu, foi pão e vinho. Não mandou matar carneiro, comer carneiro, apesar dele deixar aquilo ali até chegar essa época em que a sombra se juntasse com o real, foi quando Jesus Cristo veio. Até o irmão Branco diz, e Jesus ali de braço cruzado olhando, e todo mundo naquele festejo, os judeus, cada um com o seu bode, seu bezerro, assando e comendo, e Jesus disse, eu cheguei, mas ele não me reconhece. Cheguei, mas ele não me reconhece. Aí foi que ele fez, eu vou dar a verdadeira Páscoa. Não é a carne de cabrito, com folhas amargosas, eu vou dar a verdadeira Páscoa ao meu discípulo. Juntou-se o discípulo e disse, e novamente vós a comereis quando estiver lá no céu comigo. Foi isso que muitos pensam que não é para dar ceia. Ele falou em relação aos discípulos, mas ele chamou Paulo e disse, Paulo disse, que assim como o Senhor deu para ele essa mensagem, eu estou dando, porque eu vos entreguei aquilo que recebi do Senhor. Justamente. E depois ainda disse, aquele que está em falha, está com o coração dolorido, porque pecou, porque falhou, lembre que essas coisas não são boas para nós, mas também não são mortíferas, porque nós amamos o Senhor Jesus Cristo. Amém? Vocês sabiam que muitas pessoas que erraram, foi Deus que deixou? Para que nós tivéssemos fé. Não é para criticar um Pedro, não. Não é para criticar outros, não. Foi para quem tem a fé de saber, nós somos falhos, que aquele discípulo andaram com Jesus e falharam, e Jesus não aprovou nenhum, então ele não vai me aprovar. Eu vou amar o meu mestre, meu Deus. Agora, qual é a vantagem? É pedir perdão àquele que você falhou. Foi outro que eu defendi aqui, foi Pedro. Mas graças a Deus, quando chega o tempo, todas as coisas vêm chegando. Não aceita essas coisas. Porque quem não escapou como Judas, não foi porque ele se arrependeu, não. Que ele se arrependeu. Mas só que ele se arrependeu, não ia se arrependeu em espírito de, como é que diz, o demônio entrou nele. E o demônio teve autoridade para entrar nele. Porque a palavra de Jesus pode ficar para trás? Não. Pode a palavra de Jesus escorregar uma vírgula? Não. Hã? Graças a Deus que eu não posso nunca botar a mão aqui para vocês. Eu não escolhi vocês os 12, mas um de vós é um demônio.
Dependia de Judas? Dependia de Judas se entregar? Você só se arrepende se for o Espírito Santo que entrar em você. Como é que o Espírito Santo ia entrar em Judas? Ele orou, está lá no Apocalipse, no João 17. Senhor, Pai, dos que me deste, nenhum se perdeu, nenhum. Então, Judas, eu quero que todos pensem nisso, meu Deus, em nome de Jesus Cristo. Judas não se perdeu. Judas era o estigma do mal para atrair o Senhor Jesus Cristo. Ele não se perdeu, ele já veio o mundo perdido. Ele já veio o mundo perdido. Mesmo que ele não fez quase nada. Mas não fez quase nada, mas o que fez foi suficiente para demonstrar que ele não fazia parte. Jesus não disse, Pai, me deste tantos e eu só perdi um. Ele disse, só perdi um? Nenhum se perdeu. E eu não sei se foi o irmão Branco, mas já escutei isso da boca do pastor César. Eu gosto muito daquela expressão. Diz, aqueles que o Senhor escreveu antes da fundação do mundo, não vai entrar nenhum a mais, nem ficará também nenhum a menos. Como é que vai dizer que Judas desistiu de servir a Deus? Ele teve que seguir até o fim para que ele seja o traidor. E aquele que ele assinou o nome, não assinou como traidor, assinou o nome de cada um de nós como salvos. Amém? Como salvos no Senhor Jesus Cristo. Glórias a Deus. Mas dizer na cara de todo mundo, quando todo mundo abandonou, vós também não quereis ir, não. Olha o Pedro que foi tão criticado. Eu conheci Pedro sendo criticado desde que eu era católico. Porque Pedro era muito intrometido. Pedro era um varão valoroso, que tinha o Espírito Santo que queimava por dentro dele. Quando ele viu uma coisa, ele abria a boca, e assim, Senhor. Mas o diabo, ainda assim, tentou se andar com ele. Vai lá e diz que ele não tenha medo não, que ele não vai morrer não, e não sei o quê. Que era para tirar ele do caminho da cruz. Pode-se. O diabo queria tirar Jesus do caminho da cruz. Se alguém pensar, e o diabo levou Jesus à cruz. Não creiam nisto, porque as palavras de Jesus não podem ficar atrás. Ele disse, eu não gostaria da minha vida, se tiver certo é que você diz, eu não gostaria de dar minha vida não, mas é o jeito, ele disse isso? Eu dou a minha vida pelos meus. Aleluia, glórias a Deus. E em outras palavras ele ainda diz, e eu levo todos os meus para a sepultura comigo, pelo sacrifício do sangue. E também quando eu ressuscitar, eu trarei todos comigo. Glórias a Deus. Agora, só foi aquela requinha que estava lá no tempo de Jesus? Não. Foi muitos que ainda vão nascer. O sacrifício de Jesus já estava por ele. Pois que todos os pecados instituídos estão na glória de Deus, para que Deus use. Se a Bíblia para todos pecaram e instituídos estão na glória de Deus, ia ficar muita gente com a interrogação, meu Deus, aí de mim, o que será de mim? O que será de mim? Não. Para que ele usasse para com todos também de misericórdia. Glórias a Deus. Agora, aqueles que não pegam a misericórdia dele, é porque não estava escrito. Porque Jesus não pode, eu vou eleger esse. Todos estão eleitos no livro da vida do Senhor. Ele diz, nenhum eu perdi. Nenhum eu perdi. E não perde não, irmão.
Agora, se alguém fizer como um amigo meu que é crente, vai dizer, Gilvan, então eu posso fazer isso, fazer aquilo outro, posso adulterar, porque eu já estou escrito. Se você fizer isso, meu amigo, é uma prova que você não está escrito. Se você estiver escrito, você vai amar mais e mais o Senhor Jesus Cristo. Amém? Então eu vou ler aqui para terminar essa leitura aqui. Irmão, essa aqui eu já li, né? Caminhar o Senhor. Foi o 6. Foi agora o 8. Porque o que semeia na sua carne, da carne cairá, ceifará a corrupção. Mas o que semeia no Espírito ceifará a vida eterna. Amém? E não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos e não haveremos desfalecido, se não houvermos desfalecido. Está vendo? Se não houvermos desfalecido, aquele que desfalecer, Jesus que já sabia que ele não estava marcado. Então, enquanto temos tempo, façamos bem a todos, mas principalmente aos domésticos da fé, ou seja, da fé, da religião. Vede com que grandes letras vos escrevi por minha mão. Todos que querem mostrar boa aparência na carne, esses vos obrigam a circuncidar-vos, somente para não serem perseguidos por causa da cruz de Cristo. Obriga o irmão a circuncidar. Tantas igrejas aí que obrigam a fazer tanta coisa, porque nem ainda esses mesmos circuncidam, guardam a lei. Esses mesmos que circuncidam guardam a lei, mas querem que vos circuncideis para se gloriarem na vossa carne. Mas longe esteja de mim gloriar-me, a não ser na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Vocês podem dizer isso também, amém? Amém? Pelo qual o mundo está crucificado para mim, e eu para o mundo. Porque em Cristo Jesus, nem a circuncisão, nem a incircuncisão tem virtude alguma, mas o ser nova criatura. Nós somos novas criaturas? Amém. E todos quanto andarem conforme esta regra, paz e misericórdia sobre eles e sobre Israel de Deus, desde que alguém me inquiete, porque trago no meu corpo as marcas do Senhor Jesus Cristo. Graça de nosso Senhor Jesus Cristo, a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, seja, irmão, com o vosso espírito. Amém? Glórias a Deus. Deus nos abençoe, meus amados irmãos. Então, é viver a vida em Cristo Jesus. Olhe, Deus é tão bom, que não deu outro ser para a pessoa se agarrar a Ele, se agarra a Jeová, se agarra a Adonai, tudo é o próprio Jesus Cristo. Mas se agarre a São Bertrando, se agarre ao anjo, como é que diz, Miguel, Gabriel, nada disso. É somente se apegar ao Senhor Jesus Cristo, e nada mais nos faltará. Apenas a fé reinará no nosso corpo. Nunca olhe o pecado do seu próximo, seu irmão. Olhe, se vê para orar por ele. E se tiver muita amizade, bota a mão no ombro, bota a mão na cintura, conforme seja. Meu precioso irmão, eu não estou lhe julgando, não. Mas, por exemplo, eu vi o senhor uma vez sentado numa mesa, todo mundo bebendo cerveja. Não, irmão, mas não está bebendo. Sim, não estou dizendo não. Mas Jesus Cristo não disse que livrasse da aparência do mal. Ó, meu irmão, olha, minha irmã, você não sabe, você é uma pessoa ótima, de amizade, tudinho. Mas eu vi você num lugar que eu não quero nem falar, mas já orei por você. Porque nós vamos nos encontrar na glória celestial. Onde foi que eu estava? Eu vi você de biquíni no meio de muitas pessoas na praia. Não estou falando isso para lhe envergonhar, estou falando isso para te dar um conselho.
para lhe dar um conselho. Porque Jesus está muito próximo da sua vida. Ela vai agradecer. 5 horas certinho. Ela vai te agradecer. Aquele irmão é capaz de dizer, irmão, estou com a cabeça tão quente, falaram tanto mal dessa igreja que lá. Se você acha que o diabo não iria falar daquelas coisas que é de Deus, não, para tirar, você vai ouvir o conselho do diabo. Não leve isso a outro irmão. Não, não leve não. E você pode sair com outro irmão para conversar sobre isso. Se for um irmão que você conhece, que é um irmão extraordinário, e que também conhece aquela pessoa, vamos lá conversar da casa dele. Nunca mais ele veio, vamos lá. E não diz nada que aconteceu. Aí lá puxa algum assunto, aí aquilo ali vai, ó. O inimigo é obrigado a sair daquela vida dele. Agora, eu fiquei admiradíssimo. Eu vi fulano de tal, gente, dizendo palavrões tudinho. Olha, aí contra outro irmão, contra outro irmão, contra outro irmão. Aí um ainda disse, e ele todo metido a santina na igreja. Ela é toda metida a pura aqui na igreja, né? E agora está fazendo isso. É assim que o diabo quer. Toca fogo em tudo. Bota esse maldito Satanás para fora. Porque nós somos o corpo de Cristo. E se o corpo está doente, não se joga o corpo todo fora, a unha está doente. Eu andei aqui muitas vezes mancando com o dedão do pé e a unha. Aí eu vou arrancar meu pé? Não. Pedi orações, eu orei, pessoas me ajudaram. Hoje eu estou andando bem, graças a Deus. Então lembre, o diabo, ele não mostra uma pessoa adorando na praça, ele não mostra uma pessoa glorificando, ele não mostra uma pessoa cobrindo a outra com as mãos e orando a Deus. Ele só mostra o barco que está prestes a afundar. Ele é acusador. Ele nos acusa todo dia diante de Cristo. Só que Cristo, não pensem vocês que Cristo vai dar a colher de chá de Satanás, não. Senhor, eu vi Brivaldo, isso assim, assim, assim. Aí Jesus vai olhar, não. Eu não estou vendo o nome de Brivaldo. Jesus não faz isto. Jesus não faz isto. Jesus, para trás, Satanás. Eu não te permito mexer com o meu servo. Lembre que o quadro de Jó, vou dizer entre aspas, foi uma espécie de arengazinha que Deus provocou em Jó, no diabo. Viste meu servo, pela terra onde passaste, viveu comigo, também com aquela riqueza toda. Deixa eu tirar a riqueza dele para ver se ele não te amaldiçoa. Aí Jesus vai, mas poupe a vida dele. Foi Jesus que deixou. Jesus gosta de fazer as coisas. Deu trabalho a Jó, que todos nós temos que trabalhar e sofrer. Deu trabalho a Jó, mas não toque em Jó, e depois voltou tudo para Jó, não é verdade? E Jó hoje é o símbolo do servo fiel e de paciência com Deus. E ainda acrescentou 140 anos, né? Gosto do irmão sabe esse ano todo. Então, gente, Deus não vai, o diabo, olha, Gilvan está fazendo isso, Jesus não sabe. Espera aí, viu? Não estou vendo o nome de Gilvan aqui, não. Pegando. E Jesus vai dar satisfação a Satanás? Ele dá logo fora, sai Satanás. Ele dá logo fora. Jesus sabe tudo, gente. O diabo não sabe o que é que eu vou fazer no futuro, não. Jesus sabe, por isso que eu tenho que pedir a Ele perdão e misericórdia, todos nós,
para glorificar o nome dele, porque ele sabe tudo, mas ele já diz: o meu sangue lava os pecados do meu povo. Glórias a Deus. Deus os abençoe. Igreja do Deus vivo. Amém. Aleluia, louvado seja o nome